seu nascimento, a web tem sido o palco mais democrático para denunciar, protestar e desabafar. Agora, quem também chega para assumir parte desse espaço são os alunos, os pais e os professores. E para boa surpresa de todos, o resultado tem ultrapassado os muros da escola e começa a surtir efeito. No Clique Ligue de hoje, vamos descobrir que na hora do recreio também se aprende cidadania. A nossa aula começa com a nossa convidada, blogueira Maria Elvira, mãe do estudante João, de 6 anos de idade. Quem ocupa a nossa cadeira virtual é o professor Francisco Mendes, coordenador de tecnologia educacional da Escola Internacional de Alphaville. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua luta, dessa sua vitória, usando as novas redes. Quando eu nasci em 1980, né, quando eu era adolescente, a gente não tinha isso ainda, né? A gente passou a ter isso de um tempo para cá, assim, dentro da periferia, mais para o coletivo e tudo isso. Eu tive o João em 2006 e a partir do momento que eu tive o João, começou a minha luta e o meu entendimento maior do que eu tinha, né, na ocasião de ser cidadã e tudo mais. Além disso, eu sou cantora também, eu sou artista. E o que está acontecendo, assim, agora com esse processo todo da internet, é que a periferia está tendo acesso. E no caso do João, foi uma história muito triste. Um abandono do poder público em não nos ouvir, entendeu? Então, por isso eu tive que me utilizar, eu descobri isso num desespero. Sabe? Porque ninguém queria me ouvir, eu ia nos órgãos competentes e ninguém falava assim, seu filho não está no sistema como um deficiente físico, mas é óbvio que ele é deficiente físico, o que é que eu preciso fazer? Então eu me articulei junto com os meus amigos, com o Thiago Rocha, que trabalha comigo, e a gente fez um vídeo. E esse vídeo jogou na rede e começamos a compartilhar. E todo mundo viu que era muito absurdo. Entendeu? Que era um despautério, assim, não tinha condição. Uma criança de 6 anos, visivelmente, ela tinha um problema físico e todos os órgãos competentes, inclusive a própria escola que ele estuda hoje, o Pedro Aleixo, fizeram um pouco de vista grossa para o que estava acontecendo, sabe? Eu fui na DRE, que é a Delegacia Regional de Ensino, Diretoria Regional de Ensino. Aí, depois que o vídeo foi para a rede, o nosso querido Jairo Max, da Folha de São Paulo, cadeirante também, ele compartilhou. Deus o abençoe aí. Ele compartilhou e a história correu praticamente o Brasil todo mundo viu. E era tão absurdo que todo mundo fez aquela pressão dentro da internet. Isso chegou aos ouvidos, aos olhos, não sei, da página do secretário municipal de educação, que era o Alexandre Schneider na época. Então ele viu aquilo, ele também acreditou que deve ter achado um absurdo, e me contatou, e todos os problemas começaram a ser resolvidos, né, dentro de uma semana, mas tudo que nós passamos, inclusive na época estava um sol bem de rachar, então eu andando com meu filho para baixo, para cima, sabe, em rua que não tem asfalto, tudo isso para ir, eu pegava duas conduções, quem quiser dar uma olhada no vídeo que ainda está lá, que é o Cidade na Palma da Mão, no Blogspot, o vídeo está lá ainda. Então, o que nós andávamos, 2 condições para chegar até a escola, que era do Estado. Aí, depois, o Estado jogava a escola, jogava a responsabilidade na prefeitura. E assim foi, mas a grande pressão mesmo surgiu dentro da internet. Esse tema foi tão importante que virou até matéria aqui da TVT. É verdade. A gente vai assistir essa matéria, foi veiculada aqui na emissora, e daqui a pouquinho a gente continua com o nosso papo enquanto a gente assiste. Vamos lá. No começo dessa semana, eu fui até a casa do João, de 6 anos, para acompanhar a luta de uma mãe guerreira que não aceitou ver os direitos de seu filho desrespeitados. O grande problema está me parecendo que as pessoas não querem tomar nenhum partido. Felizmente, eles conquistaram o que queriam e hoje eu voltei lá para acompanhar a primeira ida à escola do João e conversar com a mãe dele para saber o que aconteceu essa semana que possibilitou que ele conseguisse uma vaga numa escola próxima de sua casa. E aí, grande João? Beleza, mano? E aí, barbudão? Ó, tá com o uniforme da escola aí, tá feliz? Vai voltar pra aula? Mais ou menos, né?
vai fazer tudo que uma criança da idade dele tem que estar fazendo nesse momento, né? Vamos nessa que a van chegou, olha lá. É nóis, hein, mano? É nóis. E aí, a cara de satisfação de uma mãe? Com certeza, viu? Foi uma luta bem grande por um direito que meu filho tem, né? Não é uma caridade, isso é um direito conquistado por mim, por você, por toda a sociedade que se mobilizou em prol da causa do João. De um monte de criança que está ainda passando pela mesma situação. Esse teu blog, ele virou um agregador, um núcleo? Na verdade... Como é que está essa luta coletiva agora? Na verdade, eu hoje não estou utilizando tanto o blog. A gente utiliza o Facebook e o Twitter, né? Eu descobri dentro dessa vida, depois disso tudo, ultimamente tem sido lançados na internet, por exemplo, no Twitter a gente tem usuários metrô. Que você vai pegar o seu metrô de manhã e ocorre algum problema, você tuita lá, você está com o celular na mão, você tuita lá o problema que está ocorrendo. E é uma rede muito bacana, onde todo mundo se fala e se comunica, e aquilo faz uma pressão. Usuários metrô, usuários CPTM, tem vários canais desses, né? Então, hoje em dia eu estou usando mais esses pequenos canais, entendeu? Mais imediatos, assim, porque às vezes o blog, a internet é muito rápida, né? Às vezes o blog a pessoa não quer ler aquilo. Por uma questão até de tempo, que hoje em dia a gente quase não tem, todo mundo acaba aqui passando batido e tal, e a pessoa não lê. E em pequenos posts, falando de acontecimentos, as pessoas costumam dar mais atenção, entende? Eu ainda tenho, depois disso ter acontecido, eu adquiri uma consciência muito grande no seguinte, que não basta só a gente reclamar, que a gente tem que ir nos veículos corretos. Mas isso, a grande parte da população não sabe. Ela não sabe que você tem alguns canais específicos, sabe? Não sabe que você tem que ter muita paciência, por exemplo, para reclamar pelo 156 da prefeitura. Funciona? Não. Eu posso falar a verdade, assim. É verdade. Às vezes você tem algum feedback, às vezes não, até porque você tem que procurar ter você mesmo esse feedback desse ponto aí que eles colocam para você. Você tem que ir atrás para saber qual foi a resolução do problema. Mas muitas vezes na prática, eu verifico na prática. Na prática o que acontece é o seguinte, eu vou lá e reclamo. Olha, tem aqui um equipamento de segurança que segura a cadeira de rodas que está quebrado. Você reclama, dão 2 semanas, 15 dias, o problema não foi resolvido. E não foi resolvido. E não foi resolvido. Passa um mês e meio. Esse é um assunto bastante grave, inclusive. Porque cada item daquele de segurança que é posto dentro de uma lotação, se ele não funciona e o motorista dá uma freada, uma pessoa que já tem um problema muito sério, ele vai ficar com o dobro do problema. E isso é muito sério. Eu bato nessa tecla todos os dias. Todos os dias que eu entro numa lotação, eu converso com o motorista e com o cobrador. Eu não grito mais, eu não me exalto. Mas eles podem resolver isso ou não? Eles podem também, é um coletivo, né? Como, assim, todo mundo pode resolver. Então, são esses caminhos que eu queria que você apontasse para a população. Uhum. Agora a gente tem uma nova prefeitura em São Paulo, Uhum. em várias outras cidades e capitais. Uhum. E eu queria que você desse o caminho das pedras. O que pode ser feito, no caso específico de quem tem uma criança, alguém com dificuldade de A locomoção? conscientização parte de dentro de casa, na primeira instância, é a família. A família tem que estar interessada. No caso das mães, é um problema extremamente complexo, porque muitas mães não têm instrução. Eu posso mexer na internet, mas algumas a gente ainda Você fez um vídeo, né? a gente fez, foi o coletivo que fez, né? Uma série de amigos, graças a Deus que eu tenho, que ajudaram a gente a compartilhar a história. Mas as mães não têm isso. Algumas mães, elas não têm ainda essa consciência de até onde elas podem ir. E muito mais longe até. Porque se todo mundo tivesse, isso mudaria muito. Então, assim, eu acredito que a conscientização ela tem que ser, de alguma forma, gerada na mãe, que é quem está ali do lado da criança. Por outro lado, falando mais de cidadania, dentro do próprio transporte público, ao meu ver, a gente tinha que inserir
todo mundo na vida de quem tem algum problema, sabe? Tá todo mundo envolvido, porque isso nada mais é do que pode acontecer comigo, com você, com todo mundo. Né? É uma questão de solidariedade, mas não só isso, é uma questão de pensar no futuro das pessoas, de estar todo mundo inserido. Do meu ponto de vista também, teria que partir uma conscientização muito incisiva em quem trabalha dentro do transporte público, ou seja, cobrador e motorista. Porque eles são imediatamente as pessoas que a gente tem contato, sabe? Muitas vezes, eles não têm essa consciência. Então, quando uma mãe está lá acoplando o cinto de segurança, ele dá a partida. E aí eu já bati minhas costas várias vezes, outras mães também, a gente cai, a gente se machuca, a gente passa uma certa humilhação, entendeu? Então, isso é um ponto principal, educação de família, né? Não sei como se teria feito isso, não sei dizer exatamente, até porque eu não estudei para isso. Mas educação de mãe e de quem trabalha diretamente no transporte, que é um dos problemas mais graves que a gente tem hoje em dia. Né? Bom, por falar em educação, eu queria convidar aqui para a nossa conversa o professor doutor Francisco Mendes. Ele é coordenador de tecnologia educacional da Escola Internacional de Alphaville. Tudo bem, professor Francisco? Tudo jóia, Marcelo. Obrigado por estar aqui no programa. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, foge um pouco dos muros da escola, mas vai para dentro de casa, que é o principal. Como é que a gente pode educar, dar essa consciência, do ponto de vista da educação, né, dos direitos que as pessoas elas possuem? Como é que a gente pode mobilizar esse sentimento nas pessoas? Olha, Marcelo, assim, eu gostei muito da questão da fala Primeiro, eu queria parabenizar a Maria Ovília pela iniciativa. Eu acho que ela usou a rede social de uma maneira que eu acho que é um sentido benéfico da rede social. E eu acho que uma das coisas mais importantes que você tem que ter é essa conscientização dentro de casa. A pergunta é como é que a gente faz para essa conscientização. Então, eu já vou começar levantando uma bandeira que eu sempre levanto aqui, que é a bandeira da educação. Tá? Eu acho que tudo isso se resolveria muito fácil se o governo investisse, por exemplo, em educação, como a Coreia fez, como a Espanha fez, como o Japão fez, como vários outros países fizeram, e conseguiram reverter a situação, conseguiram reverter o jogo. Ou seja, educação é uma coisa que não é um investimento de 2, 3 anos. Tem que ser um investimento suprapartidário, um investimento que dura pelo menos uns 20 anos para começar a colher os frutos. Essa consciência que a Maria Ovília cobra, e com toda razão, eu acho que a primeira coisa, assim, a mídia pode nos ajudar fazendo exatamente esse trabalho que vocês estão fazendo hoje, né? Dessa divulgação, desses desmandos, dessas possibilidades de acesso à informação. Agora, como é que eu chego até essas famílias que não tiveram acesso a essa educação? Tem que ter um trabalho social muito intenso em relação a isso. E na minha concepção, eu acredito que esse trabalho social deve comunidade envolvida. Não estou falando só de Estado, eu estou falando de mídia, escola, eu estou falando de todos os envolvidos numa sociedade de uma maneira comum. Tá? Então, quando eu falo em escola, por exemplo, você falou assim, além dos muros da escola. Na verdade, a escola hoje tem muro, né? Existe um muro na escola. Com esse acesso à internet, com essa vida agitada que esses alunos têm, que essa moçada tem, o tempo todo conectado, será que realmente existe algum tipo de barreira, existe algum tipo de fronteira? Isso? Então, acho que nós temos que trabalhar a questão da conscientização e a questão né? Até que ponto o que eu vou divulgar é ético, ou até que ponto o que eu vou divulgar é real ou não. Então, essa conscientização da população, eu acho que tem que ter um apoio muito sério de Estado, mídia e educadores de maneira geral. Tá ótimo. Tá? Gente, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo, que agora é a hora do nosso recreio. Vou fazer um intervalo rapidinho e a gente volta na sequência.